He- Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do oitavo ano? Todo mundo bem? Todo mundo de volta? Todo mundo cheio de energia para começar o segundo semestre de 2021, 2021.2? Espero que sim. Espero que esse segundo semestre não seja só 2021.2, mas a versão 2.0 desse 2021. O que é que significa? Que essa versão 2.0 se transformou um significado de melhorar, né? De se transformar em algo melhor. Sempre quando você cria uma nova versão, pelo menos em teoria, é que essa versão seja uma versão melhor da versão que era. Então, tomara que seja dessa forma. E espero que todos tenham relaxado, tenham descansado, tenham, como é que se diz, se divertido, né? Do jeito que deu para se divertir. Eu sei que a pandemia ainda está aí, mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, as coisas estão melhorando, né? O importante é isso aqui, está melhor do que estava. Está resolvido, o problema está 100% resolvido? Não mais. A gente, pelo menos, pode ir tocando a vida e, se Deus quiser ainda nesse semestre, né, o governo permita que a gente possa ter os alunos de volta, né, 100% em sala de aula, na sua totalidade, porque escola é isso, escola é vida, escola é interação, escola é socialização, escola é integração. Tá? Então é isso aí. Vamos lá, vamos, espero que todo mundo, eu sei que é a primeira semana, está todo mundo meio assim, ainda se acostumando, é com todo mundo, isso acontece com todo mundo, mas vai melhorando, não é verdade? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a diversidade do continente americano hoje. Esse aqui é o nosso tema de hoje, tá certo? E a gente, o continente americano dividido em três partes, né? A gente tem a América do Norte, a gente tem a América Central e a gente tem a América do Sul. A gente vai começar pela América do Sul, que é onde nós estamos localizados, né? Então vamos lá. The five biodiversity hotspots of South America. Então, vamos falar um pouquinho dos hotspots, né? Hotspots é aquele lugar que é quente, é aquele lugar que é top, né? Para gente tratar desse determinado assunto. Olha, a gente começa aqui com a imagem linda desse é um tucano. Olha, se não for, parece muito um tucaninho, né? E não tem bichinho, não tem animal mais bonito e que melhor represente o nosso Brasil, né? O tucano, o arara, né? Esses animais realmente são animais espetaculares. Então, a gente começa aqui, ó, primeiro de tudo, the Amazon Rainforest, né? Não tem como a gente deixar de fora, né, a floresta mais importante do planeta Terra, não é verdade? Tanto do ponto de vista da sua bacia hidrográfica, né, é disparado a bacia hidrográfica que mais coleta água, que mais tem essa transferência de água, né? E assim, água é vida, tá? E exatamente essa movimentação, esse ciclo que também é um dos grandes promotores da vida, né? Então, a área que chove muito, é uma área que tem muita água do gelo sendo jogado ali da Cordilheira dos Andes para o Rio Amazonas, e todos aqueles afluentes ali também recebendo a água de chuva e jogando para o Rio Amazonas, e o Rio Amazonas jogando de volta para o Oceano Atlântico, tá certo? Então, é a floresta tropical com a maior biodiversidade. Isso resulta em maior biodiversidade do ponto de vista de flora e maior biodiversidade do ponto de vista da fauna, né? E a gente chama a união desses dois de bioma, né? Então, é o bioma mais diversificado do mundo, né? Você tem, por exemplo, chega ao ponto, tá? E você, por exemplo, se a gente for comparar com a América do Norte, a gente tem
em 1 km² ou é 1 milha², né? É 1 km ou 1 milha², a gente tem mais variedade de plantas e árvores do que a gente tem na América do Norte inteira. Não é só para você ter uma ideia. 1 km por 1 km, não 1 km². Então, você pega 1 km por 1 km. Aí você, 1 vezes 1 dá 1 km² de planta ali dentro. Né? 1 km². É 1 hectare. 1 km². É porque são 10.000 metros. Então, não, desculpa, não. 10.000 metros quadrados não é 1 km², não, porque aí é 100 por 100. 100 por 100 vai dar 10.000 metros, mais 1 km por 1 km. Então, 10 vezes, são 10 hectares. Então, a gente está falando 10 hectares. Então, 10 hectares é 10 hectares, para vocês terem uma ideia, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol. Só as linhas ali do campo de futebol, não é o estádio, não, só o campo mesmo que os jogadores jogam. Então, seria o equivalente a 10 campos de futebol. Tem mais biodiversidade, né? Estou falando isso de planta, não estou falando dos animais, não. Mas tem mais plantas e árvores ali, nesses 10 campos de futebol na floresta amazônica, do que tem em metade do nosso continente americano, só que na parte norte, tá certo? Então, então a gente é o maior de todos, né? Isso do mundo. Flora, fauna. Infelizmente, quando a gente fala de Amazônia, eu não posso seguir em frente sem antes falar, né, da questão do processo de destruição da floresta amazônica, tá? Inclusive, a gente recebeu num dia antes em que eu gravei essa aula, a gente recebe a triste informação de que, no momento atual, né, a floresta amazônica, ela sempre foi considerada o pulmão do mundo. O que é que significa isso? Ser o pulmão do mundo. Ela puxa gás carbônico, ela retira gás carbônico e ela joga oxigênio na atmosfera. Isso é crucial, eu não preciso nem explicar isso para vocês, o quanto isso é importante para a nossa sobrevivência, né? Se não houver oxigênio no ar, a gente não sobrevive. Então, só que foi descoberto, cientistas descobriram que no atual momento, a floresta amazônica ela está jogando mais gás carbônico na atmosfera do que puxando oxigênio. Isso por duas razões, principalmente por essas duas razões. Número um, porque cada vez diminuindo com a destruição, cada vez se destrói mais, se tem menos árvores, se tem menos plantas para fazer o processo de fotossíntese, né? Que é o processo de fotossíntese, é pegar a energia solar, pegar o gás carbônico, a água e transformar em energia para a planta. Você tem menos plantas, você tem menos esse processo de fotossíntese e você tem mais queimadas. Quando você toca fogo, esse fogo ele causa fumaça e ao ele causar fumaça, ele joga aquela fumaça, é gás carbônico. Então, está jogando gás carbônico no meio ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia de quão perigoso, em que momento do planeta, que momento da humanidade a gente chegou. Conseguiu pegar uma floresta tão importante para o mundo e agora ela está prejudicando o meio ambiente por conta da gente. Depois vem a floresta atlântica, certo? Também conhecida como Mata Atlântica. Floresta Atlântica, que ainda existem alguns trechos dela, mas não muito, né? A floresta atlântica, ou Mata Atlântica, é aquela que ela vem acompanhando, tá, o litoral brasileiro. Então, que começa lá em cima, lá no Maranhão, né? Meados do Maranhão, Piauí, Ceará, vem descendo, e aí vem acompanhando a costa leste brasileira. A gente tem na costa mesmo, assim, nas praias, na região praiana, a gente tem uma vegetação mais de praia mesmo, né? Mais de manguezal, mais de coqueiro, mais de algumas espécies que se adaptam bem
ao solo com mais sal, né? Como, por exemplo, cajueiro, coisa desse tipo. Então, você tem essa região, mas é bem na área litorânea mesmo. Fugiu disso, já começa a Mata Atlântica. Tá? Praticamente, a gente destruiu toda ela. Se eu não me engano, 80%, 90% dela já foi completamente devastada, mas ainda existem alguns lugares em que ela ainda se mantém. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, no nosso estado de Pernambuco, aquela região ali da exatamente de Aldeia, né? Não sei se vocês já foram em Aldeia, ou, né? Mas se vocês forem lá, e hoje em dia está cada vez mais difícil de ver, né? Se você tem que entrar mesmo ali para poder ver, né? Então, é isso daqui, é outro hotspot que a gente tem aqui na nossa América do Sul, né? Aí aqui também vem outro hotspot aqui, que é o Cerrado, que é já mais aquela vegetação que fica ali no centro, no meio oeste, né? No centro do Brasil. Você tem uma área mais rasteira, tem uma vegetação bem mais rasteira, e você tem áreas que tem mais água, aí você tem as árvores maiores, tá certo? Você vai encontrar isso ali muito no estado de Goiás, Tocantins. Tocantins é meio ainda com divisa ali Cerrado, Floresta Amazônica. Você vai encontrar um pedacinho de Cerrado ainda na nossa região Nordeste, ali no sul da Bahia, no sul não, no oeste da Bahia e no oeste do Piauí, tá certo? E também aquela região, Mato Grosso do Sul, etc e tal. Então, das cinco, né, a gente já viu todas três no Brasil. Aí a gente tem aqui, ó, Chilean Winter Rainfall Valdivian Forest. Então, uma floresta que fica aqui no país do Chile, no Chile, né? Uma floresta chilena. Vamos aprender um pouquinho sobre ela, né? Rainfall, então tem uma floresta de inverno, chama de floresta de inverno. Winter Rainfall são South America, West Coast. Então é como se fosse uma floresta, é como se fosse uma espécie de Mata Atlântica, mas Mata Atlântica lá do lado do Oceano Pacífico, né? Então, e o Chile, né? Não sei se vocês já repararam no mapa da América Central, mas o Chile é meio não, é uma língua, né? É uma língua completa que começa mais ou menos no centro ali, vai descendo até a pontinha, até lá embaixo, até a Patagônia, né? Então, você tem também, ó, aqui você não vai ter a biodiversidade que você encontraria, por exemplo, na nossa Mata Atlântica, que ali é uma região um pouquinho mais fria, por conta ali da Cordilheira dos Andes, e etc e tal. Os ventos também são um pouco diferentes, você tem outras características ali, né? Então, mas aí você vai ter também outra vegetação. Aqui a gente tem Tumbes Choco Magdalena. Então, onde é que fica essa região aqui? Fica na Ilha Galápagos, né? Quem não conhece, nem quem nunca ouviu falar ou não sabe da Ilha Galápagos, é uma ilha que pertence ao país do Equador, e ela ficou muito famosa porque foi lá nas Ilhas Galápagos que Charles Darwin desenvolveu a sua teoria da evolução, né? Foi lá que ele verificou, como é uma ilha muito isolada, então ele foi para lá. Eu não sei os detalhes disso, podem perguntar mais ao professor. Eu não sei nem quem é o professor de ciência, mas é o professora. Acho que é Celso, não sei, acho que é Celso, né? E aí ele foi para lá para estudar isso daí, para entender. E aí ele verificou que esses animais completamente isolados, né, sem nenhuma influência de outros animais, de outros efeitos do continente, ele foi verificando que mesmo assim um lugar que, vamos dizer, ficou parado por milhares e milhares de anos, milhões, pode até dizer talvez milhões de anos, mas ainda assim os animais eles continuaram evoluindo. Inclusive, ele verificou isso, animais que estavam ali isoladinhos, ele foi e comparou com animais que estavam no continente e viu que esses animais mudaram bastante. E eles mudaram por conta dessa influência do ambiente que eles se encontravam. Ou seja, houve uma evolução.
um efeito adaptador nos animais, né? Sempre buscando se adaptar ao meio ambiente. Obviamente, esse efeito de adaptação ele leva centenas ou milhares ou às vezes milhões de anos, né? Uma espécie ela não se adapta tão rapidamente, né? A espécie humana, no entanto, ela se adapta por conta da questão da tecnologia, né? E o que é a tecnologia? A tecnologia é tudo que é desenvolvido pelo homem. Então, como a gente tem um raciocínio lógico, a gente tem um cérebro mais desenvolvido, a gente desenvolve tecnologias para poder se adaptar ao novo ambiente. Mas do ponto de vista físico, né, vai levar milhões e milhões de anos para a gente, milhares ou centenas de anos para a gente se adaptar na realidade. Nunca a gente vai acompanhar o efeito que a gente está mudando o meio ambiente tão rápido, tá certo? E, por fim, os Andes tropicais, a floresta que pertence à Cordilheira dos Andes, né? Mas uma floresta mais tropical, né? Que é exatamente, né, mais ou menos ali a divisão entre a floresta amazônica e quando começa a Cordilheira dos Andes, né? Então, pega exatamente esses países aqui, ó. Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e Bolívia. É exatamente, né? A gente tem ali a bacia amazônica, a gente tem uma grande planície, né? Tem algumas montanhas, tem algumas coisas, mas é uma grande planície, tá certo? E aí quando chega nos Andes, aí começa a subir, aí você já tem uma alteração do ambiente, né? Então, você, por exemplo, a questão da água já é alterada, a questão do solo já é alterada, a questão da altitude faz com que a temperatura ela baixe, então altera, quantidade de oxigênio no ar. Então, isso tudo vai também fazendo com que essa floresta ela vá sofrendo essa alteração. Ok, boys and girls. Então, a gente aqui terminou com o América do Sul, certo? Vamos lá agora falar sobre da América Central, certo? A América Central que tem uma biodiversidade também incrível, porque está ali também, ali a América Central está, vamos dizer, no mesmo posicionamento em relação ao Equador que praticamente, né, que a Amazônia está. A linha do Equador passa um pouquinho, assim, passa por dentro da floresta amazônica, mas passa na parte norte, assim, um pouquinho acima. Então, a maior parte está no sul, e aí a América Central ela está na parte norte, então ela recebe aquela influência, só que no norte outro no sul. Ela não é tão comentada, ou tão porque não tem tanto pedaço de terra, né? A parte aqui do Brasil, a parte mais gordinha assim, então tem mais espaço. A América Central é uma tirazinha assim, então tem muita biodiversidade, mas no espaço pequeno. Mas vamos lá. Bom, um dos países que é conhecido, tá certo? Inclusive é um dos países que é considerado um dos países aqui, pelo menos do hemisfério oeste, um dos países com maior qualidade de vida do mundo, que é a Costa Rica. E por que que ela é considerada um país com tanta qualidade de vida, né? Primeiro, que ela tem um sistema social bem interessante, né? Segundo, porque ela recebe também muitos dólares, né, vindo dos americanos, muitos americanos, eles vão para Costa Rica para ter, ela tem uma indústria do turismo muito forte, e isso faz também cria uma indústria de moradores muito forte, ou seja, pessoas que moram nos Estados Unidos vão para Costa Rica para morar, quer seja em busca de qualidade de vida, quer seja quando se aposentam e aí tem uma renda, o custo de vida é mais baixo, a qualidade de vida é melhor, né? E também, mas isso também por conta da preservação da biodiversidade. Então, veja outra oportunidade econômica que o Brasil perde. Porque qual país no mundo tem a biodiversidade que o Brasil tem? Pouquíssimo, se não nenhum, né? E a gente poderia explorar isso do ponto de vista turístico. Não, a gente prefere destruir para poder fazer plantação de soja, para poder fazer plantação de milho, para vender para os outros, porque não é nem para o benefício de nós brasileiros, para o benefício de alguns. Esses estão ficando milionários, mais milionários, mas o resto da população, né? Eu acho que vocês já devem ter o quê? Na faixa de 13 para 14 anos, então vocês devem estar acostumados a ouvir
os pais de vocês comentando o preço das coisas, como as coisas não param de crescer, tudo ficando caro, tudo, né? Então, qual o benefício que a gente está tendo? A gente está desmatando, a gente está plantando mais do que nunca, a gente está colhendo mais do que nunca, a gente está batendo um recorde de plantação, recorde de grãos. E cadê o resultado disso para o povo brasileiro? Nenhum, porque é tudo exportado. Aí vai se falar, não, bateu o recorde da balança comercial. Entrou não sei quantos bilhões de dólares no Brasil. Tá, mas como é que isso se reverte para a gente? Se esse dinheiro viesse para o governo brasileiro, viesse para o povo brasileiro, ótimo. Ele vai para a mão de poucos. Esses poucos dinheiro é deles, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem reinjetar aqui no Brasil, reinjeta. Mas o que a maioria faz é ou deixar guardado, rendendo para eles, ou gastar com eles. Tá? Então, a gente tem a Costa Rica, né, que é um grande, a gente tem também o Panamá, também, que já foi um país, né, mais complicado, mas hoje em dia é um país bem mais organizado, tem uma parceria forte com os Estados Unidos, porque ali passa o Canal do Panamá, foi construído, né, o Canal do Panamá, tá? Então, tem uma relação mais organizada por conta disso. A gente tem também a Guatemala, que é outro país ali também, que tem uma biodiversidade incrível, né? A gente não tem muitas informações de como as coisas funcionam lá, né? Mas vamos lá, vamos para as ameaças. As ameaças na América Central. Então, desmatamento, né? Está existindo na América Central, e é importante que a gente entenda que desmatamento em lugar nenhum do mundo deve ser feito, que a gente destrói o bioma e a gente precisa desse bioma para sobreviver. Não acho que a gente não precisa, a gente precisa dos animais e a gente precisa da diversidade também para a gente sobreviver. Então, estima-se que hoje 80% da vegetação na América Central é de agricultura. Tá? Então, a gente tem problemas, por exemplo, como caça ilegal, né? E também vendas de animais silvestres. Também é uma ameaça grande ali para aquela região, tá certo? Várias espécies, como o parrot, né? Que é o papagaio e macacos, são capturados e vendidos como pets, né? Crocodilos e cobras também são destruídas, né, para exatamente serem vendidas sua pele vendida, né? Governos e organizações não governamentais têm tentado fazer um trabalho de educação, né, para a população, evitar isso daí, mas infelizmente é um trabalho que leva um bom tempo. Bom, vamos falar aqui agora da biodiversidade de hotspots na América do Norte. Aqui fala América do Norte e América Central. Olha que imagem linda, né? Aqui, ó, The California Floristic Province. É casa de 2.000 espécies de plantas. Olha só, isso daqui é a costa da Califórnia, né, que é o mar, né? O mar é o Oceano Pacífico. Tá certo? E você veja já de cara que biodiversidade linda, ok? Então, a gente, obviamente, não vai encontrar a mesma quantidade de biodiversidade que a gente vai encontrar na América do Sul, lá na América do Norte, por conta da questão do clima, tá certo? É uma região um pouco mais fria, e aí, quanto mais frio vai ficando, mais difícil fica de sobreviver. Eu acho que a explicação é mais ou menos essa. Você vai ter algumas espécies que vão se adaptar a essa alteração do clima, porque a questão do frio é isso aqui, o clima ele oscila demais. Vai fazer frio demais e vai fazer calor demais. E aí poucos são as espécies que conseguem sobreviver a essa alteração tão grande, né? Mas ainda assim é importante que seja preservado, tá certo?
Então, ela está sendo altamente ameaçada por conta da urbanização, desenvolvimento, poluição e doenças, né? Como sempre, quanto mais desenvolvimento a gente tem, mais existe uma tendência de destruição. Obviamente, aí muita gente vai pensar assim, professor, então para ter preservação, a gente não pode ter desenvolvimento? Não. Hoje existem soluções para ter ambos, para ter desenvolvimento e para ter preservação. O problema é o seguinte, é que não existe força de vontade política para fazer isso acontecer, tá certo? Não querem, porque vai gastar mais, porque vai custar mais e o lucro vai ser menor. Então, a ganância, na verdade, o que acaba prevalecendo, boys and girls, é a ganância. Eu quero mais, eu quero ganhar mais, eu não quero perder um pouquinho do meu lucro, não, né? E, na verdade, alguns estudos estão mostrando que até isso já não funciona mais. Quando você investe em preservação, quando você investe em produtos orgânicos, né, você acaba mais na frente. Agora, o problema é que as pessoas, além de ganância, têm visão de curto prazo. Porque se você investe agora, mais na frente você vai tirar o benefício disso daí. Né? Então, é uma luta extrema para a gente colocar na cabeça das pessoas. Então, vamos lá, a gente tem a California Floristic Province, que fica ali, ó, como eu disse, ali na região do Pacífico, né, na costa norte-americana, que tem um clima bem mediterrâneo, um clima parecido ali com aquela região do Mediterrâneo ali na Europa, que é aquela região ali onde fica Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia, países que estão ali ao redor do mar Mediterrâneo, certo? Então, vários tipos de planta nativa, mais de 3.000, né? 2.100 são endêmicas, ou seja, estão ameaçadas. Okay? Bom, vamos lá. Qual é o próximo? A gente teria o Madrean Pine Oak Woodlands. Então, a gente tem the world's richest, most terrestrial ecosystem from the higher elevation mountain range of Mexico. Então, aqui também a gente tem um ecossistema que fica ali nas montanhas do México, assim como no Arizona e no Novo México. Era bom que tivesse uma... Eu vou aqui colocar aqui no Google para a gente ver imagens, né? Que imagem... Aqui, pronto. Aqui a gente tem imagens. Tá? Tem imagem de como é que funciona. E aqui a gente, nesse mapa aqui, a gente pode ter uma ideia da extensão dela aqui, ó. Quer dizer, ela vai aqui do sul do México e ela vai se estendendo até aqui, meados aqui da fronteira com os Estados Unidos. Então, aqui é o estado novo, aqui, desculpa, é Arizona, Novo México e aqui é o Texas. Então, a maior parte dela realmente está aqui no México, mas ela ainda pega um pedacinho aqui do Arizona, do Novo México, quase nada, do Texas um pedacinho, e ainda aqui se reflete um pouquinho aqui, ó, nessa parte aqui do México, né? Digamos assim, como é que a gente chama? Esqueci o nome, esse pedaço assim, quando sai para fora, tem um nomezinho. Cordilheira, não, esqueci agora. Bom, depois eu falo. Então, aqui a gente tem, ó, olha aqui as imagens das árvores gigantescas, né? Árvores gigantescas, tá certo? Dentro desse ecossistema, tá certo? E também a gente tem mais fininhas assim, Pine Oak. A gente chama de Pine Oak. Tá certo? Então, pega aqui também, aqui tem uma imagem melhor. Pega um pedaço da Arizona, né? E por aí vai. Tá certo? E a gente tem também a Mesoamérica, certo? Que fica, aqui já é aquela região, já voltou aqui a falar da América Central, tá certo? Ok, boys and girls, então é isso. A gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje, tá certo? E como homework,
que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses hotspots que a gente viu, pode ser América do Sul, pode ser América Central, pode ser América do Norte, ou pode ser algum outro hotspot que por alguma razão não comentei aqui, não estava aqui nesses websites. Vocês vão pegar, escolher um desses hotspots e fazer uma pesquisa sobre ele, uma pesquisa de 1 parágrafo, 2 parágrafos no máximo, tá certo? E você vai depois colocar no Google Tradutor e você vai postar lá no Class App para a gente dar uma olhadinha nisso daí e a gente dar um feedback, tá certo? Gostaria de desejar a todos e a todas uma ótima volta. Sei que essa primeira semana é a semana da preguiça, a semana de corpo ainda se readaptando à nova realidade, mas se na segunda, terceira semana as coisas começam a clarear, a gente já começa a se acostumar, a gente passa até a gostar desse novo ritmo, e realmente espero que a gente entre num processo, pelo menos a gente entre num processo de novo normal, ou seja, de volta ao novo, à vida normal, mas de um novo normal, né? Quem sabe um dia até a gente parar de usar essa bendita máscara, né? Não vejo a hora de se acabar. Ok, boys and girls, então o Teacher Leo vai ficando por aqui. Não se esqueçam, né, de fazer o liberada, né, na sexta-feira, de fazer ainda na sexta-feira. Deixa isso para o fim de semana, não. Deixa o fim de semana para descansar. Faz logo hoje, tá certo? Já posta logo, tá bom? That's it for today, and I see you guys around. Bye.